Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a graça de Deus esteja com vocês, esteja na casa de vocês. Saudação aí para Moçambique, que está nos assistindo também, né, para o Fred, Celina, Milton, o cinegrafista, Milton, amém, Deus te abençoe. Apóstolo Honório Cutani, pastora Jennifer e toda ali o seu ministério, né? Graças a Deus, né? Também apóstolo Ronaldo Drogovic, lá de Curitiba, apóstola Nilcélia, também lá de Curitiba, esse casal tomado por Deus, apóstolo Antônio Cristiano de Moraes Filho, Deus abençoe, apóstola Jupira Luísa de Belo Horizonte. São pessoas, servos e servas de Deus que têm muito contribuído para o crescimento do Ministério Mundial Arca da Aliança de Varginha. Deus abençoe. Pastor Netinho, pastor Vitor Lúcio Nepomuceno, pastor Netinho, pastora Sueli de Três Pontas. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe todo o Ministério Mundial Arca da Aliança, aqui lá em São Sebastião do Paraíso, pastor Evandro, pastora Joana, Deus abençoe. Nós temos a palavra de Deus para hoje, está em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós estamos aí nos dias da Páscoa, então nós vamos falar a respeito da Páscoa. O que é a Páscoa, né? Deus se apresentou a Moisés, né? Moisés, ele tipifica Cristo, ele tipifica Jesus, e falou para ele que ele deveria reunir o povo e cada família matar um cordeiro. Diz aqui a palavra no capítulo 12, no verso 5, ele diz aqui: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. No verso 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Que é isso? Depois que Deus enviou pragas ao Egito, enviou sinais ao Egito, o que simboliza o Egito? Qual a tipificação do Egito? O Egito é um mundo sem Deus, né? Um mundo que abandonou a Deus e que não conhece Deus, né? E quando nós falamos de Deus, é o Deus que criou os céus, a terra, esse mesmo universo, ele é o autor da vida. Então, tipifica o Egito um mundo de pecado, um mundo sem Deus. E Moisés ali foi levantado para ele tirar o povo de Deus, né? Que é o povo hebreu, que estava escravo no Egito, né? Tudo isso tem uma simbologia, tem uma tipificação. Então, quando ele rendeu o faraó, né? Ali o maior governante da época, faraó se dobrou ao poder de Deus e, por fim, porque Deus queria tirar o povo dele das mãos de Faraó. Faraó simboliza Satanás, né? E o Egito, um mundo sem Deus, um mundo de pecado, de transgressão. E Moisés tipifica Cristo como libertador. Então Deus levantou Moisés para libertar, para tirar o povo dele da escravidão, né? Porque eles eram escravos no Egito. E ao sair, quando teve os preparativos para sair, Deus falou para Moisés que toda a família deveria matar um cordeiro, né? E pegar o sangue dos cordeiros. Ele diz aqui: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Né? Então ele falou: toma o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais e nas vergas das portas, e eu vou ferir o Egito. Tá? Só que não podia ser qualquer cordeiro, né? Aqui fala: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Quer dizer, não era um carneiro, né?
ele era que ainda teria a sua maturidade, seria um cordeiro ainda jovem, né? E não podia ter defeito. Então, aí Deus diz aqui que Deus passa com o seu anjo sobre a terra do Egito e para ferir o Egito, para ferir ao mundo sem Deus, a Satanás, né? E todos os primogênitos de cada casa que não havia o cordeiro nas vergas, eles foram mortos. Deus liberou a morte sobre eles, o anjo destruidor. Mas nas casas em que havia o sangue nas portas, né, do cordeiro sem defeito, Deus não matou ali os primogênitos, tá? Então Deus livrou o seu povo, mas feriu a terra do Egito. E esse povo, ele sai do Egito, né? Aí Faraó diz, o primogênito Faraó morreu, e Faraó ali ficou vencido e liberou o povo. Não, pode ir embora, né? Eu libero vocês. Quer dizer, ele não tinha outro recurso a não ser liberar o povo de Deus do Egito. Isso significa também, né, simboliza que quando as pessoas se convertem a Jesus Cristo, que ele é o cordeiro sem defeito. Por que o cordeiro? Porque ele era ainda jovem e foi imolado. Ele foi imolado, né? Ainda jovem, foi crucificado e derramou o seu sangue como oferta pelo pecado. Então, ele nos tira, Jesus nos tira de um mundo de pecado, de um mundo de transgressão, de um mundo que abandonou Deus, que não crê nas Escrituras, tá? Então, ele é o Salvador, ele é o libertador. A exemplo de Moisés. Moisés o libertou o povo do Egito naquele tempo, né? Mas depois celebrou a Páscoa, né? Fez uma refeição e ali eles comeram o cordeiro, né? Depois de ter tirado o sangue e passado nas vergas. Então nós temos na Bíblia 3 refeições proféticas, 3 refeições proféticas. A saída do Egito, quando eles fazem a última refeição ali no Egito, e ali havia o sangue do cordeiro passado nas portas. O anjo destruidor matou todos os primogênitos do Egito, mas poupou os do povo de Deus, né? Então, e depois com Jesus, né? Jesus ao cear, ele fala, ele distribui o pão, ele parte o pão, entrega o pão e fala: isto é o meu corpo que é dado por vós. Essa parte aqui em Mateus, né, no livro de Mateus, ele fala aqui no capítulo 26, ele diz o seguinte, a seguir, diz aqui no verso 26, enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu sangue. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos, para remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, Moisés celebrou, fez uma refeição com o cordeiro sem defeito, e ali o sangue foi passado nas portas e a morte não chegou até ao povo de Deus. Jesus, né, que tem a tipologia em Moisés, agora ele é o Cordeiro Santo. O Cordeiro com Moisés, ele simbolizou a velha aliança, a aliança firmada sobre a lei. Deus veio depois e deu a lei.
né? A lei em forma de cerimonial e tal, né? Que é difícil para a pessoa, para um homem cumprir a totalidade da lei. Era impossível, é impossível cumprir a totalidade da lei. Veio Jesus e ele se dá em sacrifício, tá? Ele é imolado, ele derrama o seu sangue e ele, para quê? Qual a finalidade? Para a remissão dos pecados, para remir, para libertar, para salvar os pecados da humanidade. E João Batista olha para ele e fala assim: eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Então olha bem, há 1500 anos atrás, antes de Jesus, Deus já estava falando com a humanidade da existência do Cordeiro Santo, do Cordeiro sem defeito. E Jesus é esse Cordeiro, o Cordeiro sem defeito. Então, temos esses dois atos: o ato da celebração da Páscoa com Moisés. Os hebreus ficaram 1500 anos celebrando a Páscoa, todos os anos, lembrando deste fato, revivendo este fato, rememorando este fato da saída do Egito e do cordeiro sacrificial, né? O sangue derramado, passado nas portas, nas vergas, nos umbrais das portas. Mas quando veio Jesus, os discípulos falam com eles: onde quereis que façamos preparativos para comeres a Páscoa? Ele falou assim: olha, sai aí, vocês vão ver um homem, vocês vão encontrar com um homem com um cântaro de água, segui esse homem e ele vai mostrar para vocês o lugar onde vamos fazer os preparativos. Os discípulos estavam falando em Páscoa, mas a hora que chega na celebração, que Jesus com seus discípulos ali reunidos, ele toma o pão e fala: isto é o meu corpo que é dado por vós, e comei dele todos, e bebei todos. Ele toma um cálice. Então a presença de sangue lá com Moisés, a presença de sangue aqui, porque Jesus se ofertou, como ele fez a oferta pelo pecado, e o preço da libertação da humanidade foi pago por Jesus Cristo através do sangue derramado. Então é por isso que ele pega, ele come o pão, ele reparte, ele entrega, e depois ele pega um cálice, né? Era ali um suco da videira, o fruto da videira, né? E sem levedo, porque lá na Páscoa com Moisés tinha que tirar, né, tudo que era fermentado e levedado 7 dias antes da celebração, tinha que tirar da casa. Então esse vinho aqui também, ele não tem levedo e o pão não tem fermento com Jesus. E aqui Jesus, então, ele oferece ali o cálice, fala-se: este cálice, isto é o meu sangue. Ele fala, simboliza o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos, para remissão dos pecados. Então só em Jesus a remissão dos pecados. E Jesus, ele é o Cordeiro sem defeito, porque ele é o único homem, que ele é 100% homem, 100% Deus, e ele é o único homem que pisou essa terra e que não pecou. Então ele foi sacrificado ainda jovem. Então Deus, falando aqui com o povo dele, com os hebreus, durante 1500 anos, que viria um cordeiro, que faria a remissão dos pecados, que livraria Israel do jugo. Só que esse jugo que Jesus veio livrar é um jugo espiritual, porque todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como todos pecaram, não puderam os homens cumprir a lei na sua totalidade. Por isso que a salvação não é pela nossa justiça própria, ele é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. E Jesus nos comprou, aqueles que creem nele, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem no nome de Jesus, que o nome de Jesus é Deus, é salvação.
Então, aqui ele faz a refeição, baseado também no sangue. E, então, a Páscoa já não é Páscoa mais, porque os discípulos ali, a hora que estavam celebrando, eles deviam perguntar, mas nós estamos celebrando a Páscoa, mas cadê o cordeiro? Para celebrar a Páscoa, tem que ter cordeiro, é lá, né? Coisas que Deus instituiu. Se for celebrar a Páscoa, tem que ter cordeiro. E se você celebrar a Páscoa hoje, o que vai acontecer? Você está dizendo que Jesus ainda não veio, que o cordeiro ainda não veio. Você está esperando ele ainda, mas aqui, só que Jesus já veio. Então, a Páscoa cessou com a Santa Ceia. Não é. Você pode comemorar, relembrar, como religiões fazem, mas a questão agora é que não há Páscoa, porque os discípulos podiam perguntar para Jesus, mas onde está o cordeiro? Para ter Páscoa tem que ter cordeiro imolado, tá? E o que Jesus ia falar? O cordeiro sou eu, o cordeiro é Jesus, tá? Então, agora, como o cordeiro é o cordeiro pascual, o cordeiro é Jesus Cristo, então é Santa Ceia. Agora é um novo tempo, é o tempo da graça. Jesus abriu o tempo da graça para a salvação de todo aquele que nele crê, não por obras da lei, não pela justiça própria, mas pela graça, pelo favor de Deus, porque com isso que nós que cremos, ele nos comprou com bom preço, não foi com prata ou ouro, mas foi com seu sangue. Então nós fomos comprados por Jesus, não é por obras, é por fé. Você que crê, ele pagou o título da dívida que era contra você, o título da dívida que era contra nós. Então, pela graça somos salvos. Então, a igreja atualmente celebra a Santa Ceia. Você recebe o pão, simbolizando, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 23, capítulo 11, a partir do verso 23, simbolizando o corpo de Cristo. E você recebe, toma ali, participa do cálice, com o suco da videira, simbolizando o sangue de Jesus. Aqueles elementos, os elementos da Santa Ceia, ele não transforma em carne e sangue. Isso é uma simbologia, tá? Ele continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho, e não sangue, mas ele simboliza o sangue. E as pessoas, nós, o que cremos, participamos até que Jesus venha. Há o ato de o homem examinar a si mesmo, tá? Não é um ato qualquer, ele tem que ter reverência, é um ato santo, tá? Ele traz renovação de forças, ele traz poder de oração, ele traz maior comunhão entre o corpo de Cristo. E também, se tomado de forma não reverente, não santa, ele pode trazer até condenação, trazer enfermidades e doenças. Então, é um ato sagrado, é um ato santo. Então, é um ato profético de que Jesus vai voltar. É o que diz a palavra de Deus. Ele fala assim, tomai até que ele volte. Então, foi anunciada a vinda do Messias através do Cordeiro Pascual com Moisés, o sangue derramado, o livramento da morte, o livramento da condenação dos primogênitos. Depois veio Jesus e celebra a Santa Ceia e se dá em sacrifício e institui para a igreja, para aqueles que creem, a celebração da Santa Ceia como um ato profético, anunciando a volta de Jesus. Todas as vezes que você participar da Santa Ceia, você está dizendo através de uma refeição, é uma refeição, através de uma celebração que Jesus vai voltar, como está escrito lá no livro de Coríntios. Então, nós cremos na volta de Jesus. O encerramento do livro de Apocalipse e fala até que ele venha.
né? E nós vamos celebrar a Santa Ceia até que ele venha. Então, não tem celebração da Páscoa. Você pode aí fazer uma reverência. Agora, o que aconteceu na humanidade? Pessoas que não têm reverência nenhuma a Deus fizeram algo que a mim me parece até uma chacota. Fala que o símbolo da Páscoa é o coelho, né? Ainda mais, né? Que é o coelho que bota ovo, né? Isso é um despropósito para aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem em Jesus. Que coelho? Aonde foi tirado este coelho? Não tem nada de coelho, tem cordeiro. E outra coisa, meu Deus, coelho que bota ovo, né? É algo de muito mau gosto, pessoas que não têm o menor discernimento das coisas santas, tá? Então, é o Cordeiro, e que Jesus é o Cordeiro, nós celebramos a Santa Ceia e vamos celebrar até que ele volte, Isso está no livro de Coríntios, né? Se a gente ficar folheando aqui, nós levamos tempo, mas está no livro de Coríntios, nós vamos celebrar até que ele volte, amém? Agora, quando ele voltar, vai ter uma terceira refeição. Olha como que Deus, né, na sua infinita sabedoria, ele começa a escrever a história do fim. Ele começa pelo fim, né? Então, o que vai acontecer? Ao que Jesus voltar, ele vai se reunir com os seus, com os que creram no seu nome, com os que foram comprados por ele, pelo seu sangue, e ele vai celebrar uma outra refeição, a refeição das bodas do Cordeiro, tá? Com a igreja que salva, com a igreja remida. Remida por quem? Essa ou aquela denominação? Não, remida pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro que é Jesus. Então, aqui em Apocalipse, no capítulo 19, tá? Ele fala, então, ele diz aqui, alegremo-nos e exultemos, né, no capítulo 19, verso 7 do livro de Apocalipse. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Ele chama a igreja, os salvos, como uma esposa, e bodas é aqueles de casamento, né? Bodas é um sinal de casamento, né? É uma festa, uma celebração da união, né? Agora é da reunião de Cristo com a igreja. E diz aqui, no verso 9, então me falou o anjo e escreveu, e o anjo fala com João, né? Fala, escreve, né? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha bem, Jesus é o Salvador, né? Jesus é o Cordeiro, e ele inaugura o tempo da graça, se sacrifica, dá o sangue derramado, instituiu a Santa Ceia em lugar da Páscoa, né? Porque a Páscoa, como Moisés estava dizendo, que viria o Cordeiro, que viria o Messias, aquele que ia libertar Israel de todos os seus inimigos, de todas as iniquidades, né? E os judeus criam que era do jugo opressor de Roma. Então os judeus celebraram 1500 anos a Páscoa, dizendo em um ato profético a vinda do Messias. E quando o Messias vem, agora ele que é o Cordeiro, né? Que foi imolado, que verteu o seu sangue, e ele institui a Santa Ceia como um ato profético para que todos aqueles que nele crê, a igreja de Jesus, ela celebre a Santa Ceia. E na celebração da Santa Ceia está o dizer, até que ele venha. Então, todas as vezes que participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo que Jesus vai voltar.
Agora, quando ele voltar, já não tem Santa Ceia mais. Isso já é passado. Ele vai celebrar a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Eu vejo as pessoas lendo a Bíblia. Eu vejo pessoas comprando a Bíblia, falando nela, meditando nela, mas as palavras delas são fiéis e verdadeiras. A própria Bíblia já diz, e nós temos experiências disso, né? E se você duvida, faz prova, você faz prova. Então, e diz aqui, acrescentou, são essas palavras verdadeiras. Então, olha bem, né? Recapitulando, né? A celebração da Páscoa com Moisés, saída do Egito, saída da escravidão, saída do jugo de Faraó, né? E o sangue colocado nas vergas. E com Jesus, o que foi? Né? Jesus é o Cordeiro sem defeito, que estava prometido, que veio, né? E ele se dá em sacrifício, o seu sangue é derramado, e ele compra os que nele crê. Os que nele crê, os que creem nas suas palavras, os que crê na Bíblia Sagrada. E ele deixa a celebração da Santa Ceia, né? Simbolizando ali o pão, o seu corpo, e o vinho, ali, o seu sangue derramado. Então, e depois, nessa celebração está inclusa a cláusula de que ele vai voltar. Tá? E quando ele voltar, que tudo indica que está próximo, essa vinda de Jesus, tá? Vai ter o quê? As bodas do Cordeiro. Aí não vai ter sangue mais, agora vai ser uma celebração. Agora, quando Jesus celebrou a Santa Ceia, ele falou assim, ó, eu não vou beber mais do fruto da videira. Ele está de jejum, ele está jejuando do fruto da videira. Agora, ele vai beber novo, né, no reino de seu Pai, de nosso Pai, que é Deus, né? Nas bodas do Cordeiro. Vão ser todos os remidos na cidade santa, na Jerusalém celestial. Vai ter uma mesa posta em que todos os salvos vão participar das bodas do Cordeiro. Aí é a festa, aí é a conclusão de toda a obra de Deus. Então, você crê no Senhor, joga esse coelho fora, né? Porque não tem nada de coelho, e coelho não bota ovo, coisa nenhuma, né? E isso aí, se você tem a fé, né? Porque o mundo não fala de fé, né? Deturpa tudo, deturpa todas as coisas, mas atenta para estas palavras. 3 refeições proféticas: o Cordeiro Pascual, Jesus, o Cordeiro sacrificial, Messias, né? Cordeiro sem defeito, e depois as bodas do Cordeiro, que eu e você que crê, nós estaremos lá celebrando a Santa Ceia, as bodas do Cordeiro. Já não haverá Santa Ceia, já não haverá mais pregações, né? Mas é a conclusão da salvação da humanidade, dos que creem em Jesus Cristo. Amém? Muito bonito, né? As coisas se encaixam perfeitamente. A palavra de Deus, ela se encaixa, né? O começo, meio e fim, tudo encaixado, escrito com muito tempo de diferença um texto do outro, mas é Deus falando com a humanidade, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos a Santa Ceia, tá bom? Páscoa é passada, né? A Páscoa é passada. Se você celebrar a Páscoa hoje, você está dizendo que Jesus não veio, que o Messias ainda não veio. Você está esperando o Messias, mas ele já veio. Agora a Santa Ceia. Participa da Santa Ceia, pratique obras da fé, né? Aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, meditando na palavra, na lei, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, serás bem-sucedido em tudo quanto empreender. E prepara-te para a vinda de Jesus, amém? E para participar e ter lugar nas bodas do Cordeiro. Deus te abençoe, que venha um espírito de ciência, de sabedoria sobre você que está me ouvindo, que venha ter, haja uma iluminação sobre a sua vida, que o Senhor te dê um espírito
de iluminação, para que você entenda estas coisas, se converta, seja salvo e curado e aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e tenha direito a entrar na Cidade Santa pelas portas e tenha direito em participar das bodas do Cordeiro. Deus te abençoe. Sábado estaremos de volta no nome de Jesus, né? A igreja de Jesus não está fechada, viu? Ela não está fechada e nem está morta. Ela está em oração, em combate, e o Senhor é o nosso Deus que nos dará escape de todas estas coisas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém e graças a Deus.